Bom dia, sétimo ano, turminha querida, tudo bem aí com vocês? Hoje nós vamos aumentar aí os nossos conhecimentos em relação aos números racionais. Hoje nós iremos para a aula 6, tá? Página 31, espero que todos já estejam aí com a apostila aberta, né? Nós vamos trabalhar adição e subtração. Esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, nós já vimos lá no sexto ano. Só que nós trabalhamos lá números racionais sem pensar nas regrinhas de sinais. O que vai acontecer de diferente agora? O que nós vamos ter de diferente é que nós vamos utilizar todas as regrinhas de sinais que nós vimos até agora para trabalhar com as frações. Então, quem são os números racionais? Os números racionais, nós já vimos, são aqueles números escritos na forma decimal ou escritos na forma de fração. Então, vamos lá. Para realizar as operações de adição e subtração de números racionais, tomaremos como base os conhecimentos das operações com números fracionários, decimais e inteiros, os quais foram vistos anteriormente. Acompanhe as situações a seguir. Então, vamos lá para a página seguinte. Para controlar as retiradas, pagamentos e as entradas, recebimentos de sua pizzaria, Bernardo registra em uma planilha eletrônica. Estas foram as movimentações da primeira semana do ano. Olha, então aqui está a planilha dele. Olha, a data, a descrição e o valor. No dia 2 de janeiro, ele fez um pagamento aos funcionários no valor de R$ 87.534,43. Ó, nota que tem um sinal negativo. No dia 5 de janeiro, ele pagou os impostos no valor de R$ 7.908,61. Também sinal negativo. No dia 6, ele lançou o faturamento de R$ 117.065,52. No dia 7 de janeiro, resgate de uma aplicação, R$ 2.500. Olha, esses dois números são positivos. E no dia 8 de janeiro, ele fez uma compra de insumos no valor de R$ 28.997,59. Aí vem a primeira pergunta. Como foram representadas as retiradas nessa planilha? Olha, pessoal, as retiradas, elas foram representadas com sinal negativo. E o que entrou, né? As entradas, poderíamos assim dizer, pelos números positivos. Lembrando que um número positivo pode ou não vir precedido do sinal. Correto, então? Vamos lá, então, para a alternativa B. Na alternativa B, após essas movimentações, a pizzaria ficou com saldo positivo ou negativo? De quanto? E o que ele significa? Bom, pessoal, o que nós temos que fazer agora, então? Nós vamos somar todas as retiradas, todas as saídas, certo? São 3. E vamos somar o que entrou. Então, eu já organizei aqui para ficar mais prático. Então, olha, nós tivemos 3 retiradas, somamos todas, ficou no valor de R$ 124.440,63. Ou seja, isso daqui saiu, é o que ele deve, vamos assim dizer, ó, negativo. E o que entrou? R$ 117.065,52 mais 2.500. Então, o que entrou para ele é positivo, R$ 119.565,52. Agora, então, nós temos negativas retiradas, entradas positivas.
nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Ou seja, houve neste mês, né, que é o mês de janeiro, que ele estava vendo, a pergunta era se o saldo ficou positivo ou negativo e de quanto e o que ele significa. Olha, o saldo dele ficou negativo no valor de R$ 4.875,11. O que isso significa? Significa que nesse mês a pizzaria não deu lucro, ele ficou devendo. Correto, pessoal? Vamos aí para o nosso segundo exemplo. Vamos fazer a leitura. Olha, nós temos aqui uma receitinha bem gostosa, né? A gente fala de vitamina, mas aqui tá com nome diferente. Você já tomou smoothie? Né? Smoothie, sei lá, hein? Quem fala bem inglês, me ajuda. Essa é uma bebida inventada nos Estados Unidos, com consistência de um milkshake e ingredientes 100% naturais. Veja uma receita de smoothie. Smoothie de kiwi e morango. Oba, ó, kiwi e morango, duas frutas. Então vai um kiwi, uma banana, 5 a 6 morangos, meio copo de iogurte e 3/4 de copo de suco de laranja. Certo, pessoal? Olha, o que temos de diferente aqui? Um meio ou meio copo, um meio, posso representar essa fração 1/2 ou 1/2, certo? A barrinha significa o tracinho da fração. Aqui, ó, 3/4. Eu poderia escrever também 3/4. A mesma coisa, correto? Então, vamos lá. O que é a primeira pergunta que está aqui no alto? Vamos para a leitura. Olha, use os espaços a seguir para realizar os cálculos. A. Quanto de suco de laranja seria necessário para preparar 2 receitas dessa bebida? Então, vamos lá, pessoal. Nós já organizei aqui, olha. Para preparar 2 receitas, ele vai precisar de 3/4, né, de suco de laranja, mais 3/4, né? Então, vamos pensar. São frações, né? O numerador é o que fica aqui em cima, o denominador aqui embaixo. Os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, eu posso conservar o denominador e vou somar os numeradores. Então, 3 mais 3 vai ser quanto? 6/4. Bom, e o que isso significa? 6/4, pessoal, é o mesmo que 4/4 mais 2/4, certo? Ó, 6/4, 1 inteiro, 4/4 mais 2/4. O 4/4 aqui, ele é 1 inteiro, então seria um copo, mais 2/4 do copo. Ou eu simplifico esta fração, divide os dois termos, numerador e denominador, por um mesmo número, e eu vou obter o quê? 1 mais 2 divide por 2 dá 1, 4 divide por 2 dá 2. 1 mais 1 meio, então 1,5 copo, ou 1 copo e meio. Então, na alternativa A, nós temos o cálculo. Vocês vão pausando o vídeo, né? Vai fazendo os cálculos, veja se tem alguma dúvida e anota, e depois nós vamos tirar as dúvidas lá no grupo. Na alternativa B, a pergunta é: Laura está preparando essa receita. Então, colocou no liquidificador o suco de laranja com o iogurte. Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Bom, então, o que ela vai fazer? Ela vai colocar 3/4 de copo mais meio copo. Observando os denominadores, 4
e 2. Epa, agora deu um problema aí, né, pessoal? Eu tenho denominadores diferentes. Então, o que que eu posso fazer? Achar a fração equivalente de 1/2 que tenha denominador 4. Então, eu posso manter 3/4 mais, bom, se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu multiplico numerador e denominador por um mesmo número e vou achar aqui uma fração equivalente. Então, agora eu tenho denominadores iguais. Eu vou conservar o denominador e vou somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Qual que é o resultado? 5/4. Bom, pessoal, mas quantos copos serão? Então, eu vou pegar 5/4, eu sei que 4/4 é um copo inteiro. Sobra 1/4. Ó, 4 mais 1, 5. Bom, se 4/4 é um copo, então eu vou ter um copo mais 1/4, ou 4/4 é um inteiro. Então, eu vou fazer um copo e 1/4, ou um copo cheio mais 1/4 de copo. Bom, turma, espero que vocês tenham recordado aí o que a gente já trabalhou. Agora vem aí uma regrinha, observem com bastante atenção, porque está aí a regrinha necessária para fazer os cálculos. Então, vamos lá. Para realizar as operações de adição e subtração de números racionais expressos na forma de fração, temos de verificar se as frações têm o mesmo denominador. Observe estas situações. Primeira, os denominadores das frações são iguais. Portanto, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Ó, excelente! Então, vamos lá. Mais 1/7 mais menos 3/7. Primeira providência. A primeira coisa que nós temos que fazer é tirar dos parênteses. Então, eu vou copiar 1/7 mais na frente, menos 3/7. Conserva o denominador, 1 menos 3 menos 2. Resultado, menos 2/7. No segundo caso, os denominadores das frações são diferentes. Então, substituímos essas frações por outras equivalentes com o mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Presta atenção então, turminha. Olha, eu vou fazer aqui para vocês, acho que vai ficar mais fácil. Nós temos menos 3/10 mais menos 1/5. Então, vou pegar menos 3/10, mais na frente, vou copiar o de dentro, menos 1/5. Olha, os denominadores são diferentes, 10 e 5. Aqui, eu posso usar o MMC para fazer o cálculo, correto? Ou eu vou fazer só aquilo que eu fiz já anteriormente. Eu vou pegar essa única fração, porque se eu multiplicar ela por 2 e por 2, eu acho uma fração equivalente de denominador 10, que é o que eu procuro. Então, eu vou descer aqui, ó, 3/10 menos 1 vezes 2, 2, 5 vezes 2, 10. Pronto, encontrei frações de mesmo denominador. Aí, é só manter o denominador e menos 3 menos 2, menos 5/10. Correto? É o que foi feito aqui. Só que depois do menos 5/10, vocês vejam que há uma simplificação. Porque essa não estava na forma irredutível. 5/10 não é uma fração irredutível. Então, eu vou dividir por 5 e dividir por 5 e vou encontrar a fração menos 1/2 na forma irredutível. Correto? Bom,
Para efetuar essas operações com números racionais, utilizamos as mesmas regras de sinais da adição e da subtração de números inteiros. Bem, turminha, agora vocês vão pausar aí o vídeo, vão abrir a apostila na página 33, correto? Ó. E nós vamos resolver as atividades. Eu vou resolver já as atividades aqui com vocês, certo? E vocês vão resolvendo aí e corrigindo. Assim que surgir a dúvida, o que vocês vão fazer? Já vão me chamar. Eu estou à disposição de vocês lá no grupo de WhatsApp. Correto, pessoal? Bom, então podemos começar, né? Vamos lá. No exercício 1, a pergunta era: efetue estas operações e, quando possível, apresente a resposta na forma irredutível. Ótimo, então vamos lá. Eu vou primeiro tirar dos parênteses. Então, eu tenho mais 1/8, mais na frente, copia o sinal que está dentro, menos 3/8. Denominadores iguais, conservo o denominador, mais 1 menos 3 vai ser menos 2. Menos 2/8, eu posso simplificar por 2 e por 2. Então, eu vou ter menos 2 divide por 2 dá 1 e 8 divide por 2 dá 4. Ai, Márcia, mas tem que simplificar? Tem, amores. Eu sempre tenho que deixar a fração na forma irredutível. Alternativa B. Então, vamos copiar. Menos 5/12, mais copia de dentro, mais 1/12, mais copio de dentro, menos 7/12. Opa, beleza, denominadores todos iguais, conservo o denominador. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar os dois números negativos. Menos 7, menos 7 menos 5. Menos 7 menos 5 vai dar menos 12, mais 1. Conserva o denominador, menos 12 mais 1 vai dar menos 11/12. Olha, não tem como simplificar, já está irredutível. Então, prontinho, tudo certo. Alternativa C. Na alternativa C, nós temos os números na forma decimal. Então, só organizar, ó, menos 13/7, aliás, menos 13,7, menos na frente, menos na frente. O que eu faço? Inverte o sinal que está dentro do parênteses. Então, agora eu tenho menos 13,7 mais 15. Sinais diferentes, vai subtrair. Então, vamos organizar nosso cálculo. 15 mais 15 é o mesmo que 15,0. E menos 13,7. Ó, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, ó, 7 para 0 aqui, né? Não tem como, eu vou pedir um empréstimo. Então, 7 para 10 é 3, 3 para 4 é 1 e 1 para 1, nada. Então, subtraímos, o maior é o positivo, vai ficar 1,3 positivo. Lembrando que se eu não colocar o sinal positivo, não tem nenhum problema. Alternativa D. Então, vamos organizar, eliminar primeiro os parênteses. Mais 3/5, menos na frente, o que faz? Inverte o sinal que está dentro. Mais 2/5. 5 e 5, conserva o denominador. 3 mais 2, 5. Opa, 5/5 é um inteiro. Então, olha, se eu faço a divisão, isso vai dar 1/1, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Tudo bem? Alternativa E.
Na alternativa E, pessoal, no primeiro parêntese, eu tenho um número misto. Então, vamos lembrar aqui, ó, menos 1 inteiro e 1 quarto. Como é que eu vou transformar ele? Eu vou fazer 4 vezes 1 mais 1 sobre 4. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Então, esse número é 1 inteiro e 1 quarto é 5 quartos. Ou eu poderia pensar 4 quartos mais 1 quarto, 5 quartos. Correto? Então, menos 5 quartos, menos na frente, inverte o sinal de dentro. Menos 5 quartos mais 4 quartos, ó. Denominadores iguais, conserva. Menos 5 mais 3, menos 2 quartos. Dá para simplificar. Então, o que eu vou fazer? Menos 2 divide por 2 dá menos 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, resultado, menos 1/2. Alternativa F, pessoal. Na alternativa F, nós temos os números na forma decimal. Então, menos 1,6 mais 0,7. Mesma coisa, sinais diferentes, eu vou subtrair e vou conservar o sinal do número que possui maior módulo. Então, aqui, ó, empresta 1, 16, vai dar 9 e 0. 0,9. Qual é o maior sinal? Aliás, qual é o maior módulo? O maior módulo é 1,6. Então, vai ficar menos 0,9. Bem, terminamos o exercício 1. Agora, no exercício 2, nós temos uma tabela e o exercício 2, ele fala sobre quantidade de sódio existente em alguns alimentos. Então, todos os valores estão na forma decimal. Esse exercício eu não vou fazer ele aqui com vocês, tá bem? Eu vou fazer aqui o exercício da página 34, o exercício 3, que é cálculo de frações com denominadores diferentes, certo, pessoal? Então, vamos lá. Pega aí a página 34. Página 34, alternativa A. Vamos lá. 2/3 mais menos 1/5. Primeira coisa, tirar dos parênteses. Mais, copio de dentro, menos 1/5. Observamos que os denominadores são diferentes. Bom, o que eu posso fazer quando eu tenho somente duas frações? Eu vou trocar, eu vou pegar essa fração aqui e vou multiplicar numerador e denominador pelo número 5. E posso multiplicar essa aqui pelo número 3. E vou encontrar frações equivalentes. Então, ó, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3. Então, denominadores iguais, agora eu posso fazer a operação. Mantém 15 e 10 menos 3 vai dar 7. Qual é o resultado? 7/15 positivo. Ou, o que eu poderia fazer? Calcular o MMC. Como ficaria, então? Olha, 2/3 menos 1/5. Olha, vou fazer a decomposição. Então, ó, 3 e 5. Vou decompor pelos números primos por 3. 1 e 5, multiplica por 5, 1 e 1. 3 vezes 5 é 15. Bom, então essa fração tem denominador 15 e essa outra também tem denominador 15. Qual é o número que vezes 3 vai dar 15? É 5. Então, 5 vezes 2, 10. Aqui, qual é o número que vezes 5 vai dar 15? É o 3. Então, 1 vezes 3, 3. Olha lá, é a mesma coisa, com um processo um pouquinho diferente. 10 menos 3 é 7. 7/15.
Bom, quando eu tiver apenas duas frações, eu posso sempre fazer essa troca. Mas e se eu tiver mais de duas frações, aí não vale, pessoal. Então, não vai poder usar esse processo. Vamos lá, então, para a alternativa B. Ó, menos 3/8, mais eu vou copiar o que está dentro, menos 1/10. Bom, então, vou pegar essa fração e vou multiplicar por 10, ó. Vou pegar essa daqui e vou multiplicar por 8, correto? Então, 8 vezes 10 é 80. 3 vezes 10 é 30. Menos 10 vezes 8 é 80. E 1 vezes 8 é 8. Bom, denominadores iguais, vou conservar o 80. Menos 30 menos 8 vai dar menos 38. Olha, não está simplificada, então eu tenho que simplificar. Então, aí eu posso pensar, vou dividir por 2. Se eu dividir por 2, vai dar menos 19/40. Correto, pessoal? Se eu tivesse encontrado o MMC seria 40. Então, você já chegaria direto ao 19/40. Não tem problema nenhum, tá bem? Agora, os números estão na decimal. Então, mais 50,40 menos, ó, menos na frente inverte, 3,09, menos na frente inverte, menos 15,8. Bom, vou manter aqui os 50,40 e vou somar os dois negativos. Então, ó, lembra bem de uma coisa. Todas as vezes que eu for somar números decimais, somar e subtrair números decimais, o que a gente tem que fazer? Vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos lá, somando esses dois que são negativos, só me conserva o sinal. 9, 8, vírgula embaixo de vírgula, 8, 1. Então, vai dar menos 18,89. Agora, sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do número que tem maior módulo. Então, 50,40 menos 18,89. Então, fazendo essa subtração, nós vamos obter 31,51 positivo. Alternativa D. Novamente, eu tenho uma fração mista, ou um número misto. Então, o que eu vou pensar? Um inteiro é 4/4. 4/4 mais 1/4 vai dar 5/4. Ou aquele processo prático. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, vai ficar menos 5/4. Menos na frente, inverte o sinal, mais 4/5. Bom, e agora? Agora é achar o denominador comum, ou a fração equivalente de mesmo denominador. Então, o que eu vou fazer aqui? Só duas frações, então eu vou multiplicar essa daqui por 5. E a segunda eu tenho que multiplicar por 4. Então, 4 vezes 5 é 20. 5 vezes 5 é 25. Mais 5 vezes 4 é 20. E 4 vezes 4 é 16. Conserva o 20. Menos 25 mais 16, 9/20. Não dá para simplificar. Já está correto. Agora, vamos para o sinal. Se 25 é negativo, 16 é positivo, então, subtraímos e conserva o sinal do maior módulo. Alternativa E. Então, nós vamos ter 1/2 positivo, menos inverte o sinal de dentro, e mais na frente, copia o de dentro, 7. Ou 7/1, porque qualquer número inteiro, ele pode se transformar em número racional
quando eu coloco 1 como denominador. 2, 9 e 1. Bom, pessoal, a melhor coisa agora é você ir para o cálculo da MMC, fazer a decomposição. Então, vamos começar por 2. Aqui vai dar 2, 9 não divide, desce. Aliás, 2 divide por 2 vai dar 1, já dividimos. 9 não divide, desce. Por 3, desce 1, 9 por 3 dá 3, divide mais uma vez, 1 e 1. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. As minhas frações terão que ter denominador 18. Então, vamos lá. 18 mais 18 menos 18. Qual é o número que vezes 2 vai dar 18? É o 9. Então, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Qual é o número que vezes 9 dá 18? É 2. 2 vezes 2, 4. Qual é o número que vezes 1 vai dar 18? É o próprio 18. Aí eu vou fazer o quê? 18 vezes 7 vai dar 126. Agora eu já posso fazer a operação. Então, eu vou conservar o 18. O que eu vou fazer aqui? 9 mais 4 vai dar 13 positivo, menos 126, correto? Então, mais 13 menos 126 vai dar menos 113/18. Também não tem possibilidade de simplificação. Bom, falta agora mais 3 exercícios. Vamos dar continuidade aí, turminha. Espero que esteja dando tudo certo. Então, aqui, mais 100, menos inverte, menos 29,5 e mais copia de dentro, menos 92,9. Eu vou conservar o 100 e vou somar esses dois. Então, lembrando que sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, aqui, vamos lá, organizando vírgula embaixo de vírgula. Lembra que eu falei da importância disso, né? Então, 2 número negativo. Aqui eu vou ter 9, 5, 14. 11 vai 1, 12. 121. Aliás, espera aí. 9, 11, 9, 12. 14, 9, 10, peraí, deixa eu ver se eu coloquei algum número errado aqui. 29,5 e 92,9. Tá certo. 9, 5, 14, 9 mais 1, 10, 12. Aqui meu errinho vai 1. 122,4, pessoal. 122,4. Beleza. 100 é o mesmo que 100,0. Então, ele é positivo. Menos 122,4. Então, o que eu vou fazer? Positivo, negativo. Subtrai e conserva o sinal do maior. Efetuando, você vai ter como resultado menos 22,4. Alternativa G. 4 é o mesmo que menos 4 sobre 1, mais menos 1 meio e menos mais 5 oitavos. Vou achar o MMC. 1, 2 e 8. 1 eu não preciso colocar. Vamos pensar 2 e 8. Tem gente que já vai saber aí sem precisar de cálculo. 2 divide por 2 dá 1, 8 divide por 2 vai dar 4. Por 2 dá 1, 4 por 2 vai dar 2. E agora, por 2 novamente, 1 e 1. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, as frações terão denominador 8. Qual é o número que eu multiplico por 1 para obter 8? É o 8. Então, 8 vezes 4, 32. Menos
Qual é o número que vezes 2 vai dar 8? É o 4. 4 vezes 1, 4. Mas qual é o número que vezes 8 vai dar 8? 1. 1 vezes 5, 5. Eu tenho duas frações negativas, então eu vou somar aqui, ó. Menos 30 menos 4 vai dar menos 36, mais 5 oitavos. Menos 36 mais 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior modo. Também não dá para simplificar. Já está pronto. Alternativa H. Na alternativa H, eu já me deparo com um decimal, 0,1 ou 1/10, então vou transformar ele na fração 1/10. Mais copia o de dentro e mais copia o que está dentro. Agora, eu tenho que achar o MMC de 10, 4 e 6. Então, vamos lá, por 2 é 5, 4 por 2 dá 2 e 3. Por 2, 5, 1 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Agora, é só multiplicarmos, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, nossas frações terão denominador 60. Qual é o número que eu multiplico por 10 para dar 60? 6. 6 vezes 1, 6. Lembrando que esse número estava com sinal positivo. Menos 60 aqui. Qual é o número que vezes 4 vai dar 60? É o 15. 15 vezes 1 é 15. Menos. Qual é o número que vezes 6 vai dar 60? É o 10. 10 vezes 1, 10. Bom, eu vou manter a minha fração positiva e vou somar aqui as duas frações negativas. Então, menos 15 menos 10 vai dar menos 25. Menos 25, 60 avos. Sinais diferentes, o que vai acontecer? Vou subtrair e conservar o sinal do maior modo. Então, vai ficar menos, mais 6 menos 25, menos 19, 60 avos. Também não temos simplificação. Bem, turminha, agora estou aguardando lá no grupo para resolvermos as dúvidas de vocês.